Salve galera, bem-vindo ao canal. Acompanhe a trajetória do torneio da Mochila Geek e vem comigo. Chegando na loja, o lugar que eu vou levar muita pizza. E vamos lá. Que delícia. Que mais de mesa. Aí, será que vai só? Salve galera, bem-vindo ao canal. Eu vou estar fazendo a deck profile aí do deck número 1 que eu usei para jogar no torneio da mochila no dia 19. Vou começar aqui pelo principal, né? Campal, conta com muito campo, 4 campos. A carta não tem muito o que explicar, ela é a alma do deck. 2 alvos do campo. Eu queria ter rodado 3 para poder rodar a Visares, só que eu não consegui a terceira. E aí eu rodei 2 mesmo e teve jogo que isso fez diferença. Mais 3 cópias do campo. A Perimato, ela busca a muralha. E a muralha em si já é o campo, né? Então, ela no deck tem a função de buscar a muralha. O que é que tem que tomar cuidado com isso? Ela só pode ser ativada no começo da main, feito o pote. Então, quando você quiser ativar ela, você tem que ver bem se a sua mão está forte para poder defender e a jogada passar. Por quê? O custo dela é muito alto, você paga metade da vida para isso. Então, quando você ativar ela, você tem que ter certeza, pelo menos, que teu combo vai passar. Então, eu rodo 3 para maximizar a consistência, mas pós-side geralmente sai uma dela ou 2. Ela busca um monstro de 0 de ataque, né? E no caso a muralha é o alvo. Tem umas interações que quem não tem o costume de jogar tem que tomar cuidado, que é o seguinte: geralmente você ativa o campo e o cara espera você dar o efeito do campo como custo tirando ela do deck para poder dar alvo no campo e tirar, e aí você não conseguir fazer evacuação do extra deck. Se você tiver a muralha, no caso a muralha na mão, e você ativa primeiro o campo, vê se o cara vai responder. Se ele tirar o campo, como o efeito do campo copiou essa carta, essa na sua mão ainda pode ser ativada. Então você ativa ela, o cara tirou ela do campo, beleza. Você dá a muralha, já que você não vai controlar nada, vai ativar outro campo e aí você ativa ela da mão. E aí você vai conseguir fazer a suma do extra deck. E é meio que burlando o que o seu oponente tentou fazer. Fora isso, também tem situações que se você vê que o campo está muito propício para negate de monstro, você tenta dar a muralha para baitar o oponente, porque ele não vai saber se você tem o campo na mão, e aí quando ele encaixar o negate, você ativa o campo, e vice-versa. Além dessas 3, 6, 7, 8, 9 cópias do campo, 10 com a Campal, tem o Explorador Planetário, ele se tributa e pega um campo do deck para a mão. São 12 cópias do campo, então é muito difícil você brincar, apesar que aconteceu comigo. É muito difícil você brincar, e o bom deles dois é que ele se tributa como custo, então se dá normal soma. Então se o cara tem algo, o cara não deu nada, você feito, tributa, e aí já não pode dar impermanência nem velha. A mesma coisa dele, só que ele ainda é melhor ainda porque ele é feito rápido. Então muitas vezes você busca com o campo, e o campo ele diz que só pode dar efeito da carta buscada se você der uma normal soma. E aí o que é que você vai fazer? Você ativa ele, busca ele e dá normal suma. Se o cara tentar fazer alguma coisa, você tributa como custo e aí o cara já não tem mais alvo. Fora isso, tem que tomar cuidado que quando você dá normal suma deles dois, pode estar contando para a suma do Nibiru. Então ele vai ser a primeira suma e os dois extra decks seriam 4. Então daria 5 summons, daria para o Nibiru. Então se você tiver que dar normal suma deles dois e você achar que está com um oponente que pode estar com Nibiru ou tiver receio disso, você dá 3 summons e faz bate, né? E depois faz o trator, porque na quinta suma que o trator entrar, se o cara ativar Nibiru, ele não pode ser afetado pelo Nibiru, entendeu? Ou então faz, no caso só tem um Nibiru mesmo, a polusa seria para 4, né? São as 12 cartas, né? Para o campo. E aí agora a gente vai passar para o seguinte: cartas
de draw, né? Que aqui entraria um outro pote, mas infelizmente eu não tinha uma outra carta para poder colocar o pote. Não tem muito o que falar, ela dá draw pela quantidade de monstros number XYZ no campo. Agora vamos passar para as cargas de tech, né? Isso aqui vai variar pro que tem na sua local. Eu usei 2 book, um outro 10 livros, por isso que tá assim, mas foram 2 book de main. Por que book? Book, se o cara mandar você ir primeiro por algum motivo, você pode setar e no turno do oponente ativar para atrapalhar a jogada do cara. Além disso, e no segundo ela é boa porque geralmente os decks não fazem mais só link como interação, faz 5, exile, alguma coisa do tipo. E aí você pode começar seu turno dando book e setando o bicho do oponente, o que pra você é bom porque você geralmente quer que ele tenha um bicho para poder trigar o efeito de dobrar o ataque. Então book eu usei 2, eu usaria até 3, mas eu usei 2 mais para testar mesmo. Imperme, assim como o book, o imperme é bom porque você indo primeiro, você seta ela e ativa no turno do oponente, tem muito que falar. Lembrando que isso aqui pode ser substituído por qualquer tech, né? Eu substituí aqui pelas que eu tinha, só tenho 2 imperme, não tem 3. Aí em reboot, pelo menos de main deck eu acho boa ela, porque todo deck hoje no termo competitivo acaba usando uma trap, seja uma revolt, seja uma impermanência, e dependendo da situação, se você precisar dela na mão para matar, ela é muito boa. E se você não quiser matar, não quer matar na hora, você seta ela e numa jogada do oponente você ativa ela. Então acho que o reboot para esse deck faz muito sentido de mim. 3 Ash, 3 Gama e o Brick do Gama. No deck a Ash é boa porque geralmente ela vem combinada com outras coisas, então como ela sempre vai ter um uso, dependendo de uma carta forte que você ativar, a Ash acaba se tornando a última carta que vai para o oponente. Você dá uma carta forte e ele ainda vai tentar passar por cima e você dá uma Ash. O Gama nesse deck não tem muito o que falar, ele é muito bom porque no segundo ele é ótimo e no primeiro muitas vezes você vai ativar algumas cartas que não vão ter monstro no campo. E aí o oponente acaba tentando fazer alguma coisa e você nega e ainda faz um ômega e tira uma carta na mão do oponente. Fora isso, o Cálice para se proteger, né? Para as partes de tech. Aqui agora entra o seguinte, muita gente faz a build de Meron para matar. A minha tá quase assim, porém eu percebi que muitas vezes que eu vou jogar eu não consigo matar o oponente de uma vez só. Então eu tento fazer o máximo para pelo menos limpar o campo do oponente, não só garantir que o ataque passe dobrado, como tentar remover o limite ou alguma coisa do tipo. Eu coloquei Eitro nele de main, pena, porque no torneio que eu joguei eu sabia que tinha uma chance de pegar muito deck de controle como o Eldritch, que teve lá, eu enfrentei. Acabei pegando Subterra também, e essas 2 cartas acabaram vindo na mão muitas vezes. Então, de main, né, já que tem espaço. Aí pra lidar com bicho, 2 Raigek, que também foi muito bom, porque acabava que eu pegava um deck que eu dava Raigek, aí o cara tentava proteger com algum Spell Trap, aí eu vinha depois com a Itronade e limpava o resto. Então eu vinha com a pena e limpava o resto, para não perder a pena para uma carta só. E aí o campo ficava livre para poder bater com o numerão. Uma remover limite só, porque você só vai querer realmente dar remover limite quando o oponente não tem monstros no campo, que aí você não vai dar o efeito, ou então porque você não quer ativar ou não pode ativar os efeitos do bicho com monstros que durem, por exemplo, no campo. E aí, como ela sozinha não faz nada, eu coloquei uma porque você acaba dando draw com a carta de draw dos Numeron, e você acaba chegando nela, eventualmente. Então uma só, talvez eu colocasse 2, não tenho certeza. Pancatrops porque ele é com bicho e com Spell Trap, ele é muito bom, principalmente porque ele dá o efeito e sai do campo, e aí fica livre para os Numeron, que é algo que você tem que lembrar quando você quiser botar tech no deck. E aqui o Age do deck, né, o Anel's Fusion. Essa carta é absurda, muita gente não presta atenção, mas ela não é uma vez por turno. E aí teve uma situação, por exemplo, que eu ativei uma dela, o cara negou com a Ashe, e aí eu tinha outra na mão e ativei.
E aí o cara ficou se questionando porque não era uma vez por turno e tal, e realmente ela é boa. Eu rodaria 3, mas só tenho 2, os alvos dela, né? E aí agora vamos para as cartas de extra deck. Aqui seria um Avramax, mas infelizmente eu esqueci de colocar e poderia ter me feito falta normalmente contra os Kaistar. O Nils, arco-íris, essa carta absurda, ela tem 4.500 de ataque, ignorantemente ignorante. Tá focando? Tá focando. Ela é muito boa porque dependendo do efeito dela, você vai resolver muitas situações do jogo. O que você faz? Você geralmente vai tentar ativar as outras cartas, vai tentar ativar um Raigek, uma pena, não resolver o campo, não resolveu, você está com ela na mão. A última coisa que você ativa é ela. Sempre a última coisa que você ativa é ela. Por quê? Se você gastou todas as interações possíveis do seu oponente, você vai dar uma escusa, vai mandar material, ele vai entrar 4.500. Se você não quiser dar o efeito, ele é um bicho ignorante que passa por cima de qualquer coisa, você só bate e muitas vezes você ganha. Agora, se você vê que a situação está livre para dar o efeito, você dá o efeito de limpar o cemitério do oponente, por exemplo, contra o Salamangreat, ou então de limpar o back row, ou então de enviar os monstros do oponente. É ignorante essa carta. É Ômega, alvo do Psyframe. Sariuja para poder alcançar as techs que vem no side deck. Tratou o Mega Calops. Não preciso explicar, ele é feito para esse deck praticamente. Aí é o pack de número 1 só do C1 portão, porque é para dar o burn. 2 de cada um. 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4. Tem gente que gosta de rodar 3, mas aí é uma build realmente muito voltada para tentar matar o oponente a qualquer custo. Como eu sei que algumas vezes não vai acontecer isso, o jogo vai grindar, eu tentei colocar essas cartas aqui mais para segurar o jogo, ou então cartas que quando ela entra sozinha, ela pressiona o oponente e acaba segurando o jogo e vencendo sozinha. Junto com ela a Apollousa. A Apollousa, por mais que ela parecesse boa nesse deck, não foi tão bom no dia, porque muitas vezes que eu fiz a Apollousa, praticamente todas as vezes que eu fiz a Apollousa, eu tomei um Cálice, eu tomei um Hyperme, um Veiler, e eu poderia ter feito um Trator, por exemplo, que poderia segurar muito mais. Ou um Avramax, mas infelizmente eu não levei. Esse aqui foi o extra deck. E aí vamos pro side deck, né? Um upstart, para quando eu sei que eu vou primeiro, para agilizar o deck. O upstart. Aqui seria o lugar do pote, né? Mas aí infelizmente não vale a pena. Um avanço habilidoso, para quando eu sei que eu vou primeiro também, porque é uma carta que eu sei que eu vou ativar no turno do oponente e não vai ficar atrapalhando quando precisar do campo livre para ativar os efeitos do Muralha. Então eu seto ela, dou negate no turno do oponente, não foi suficiente, no meu turno bano ela do cemitério e nego o oponente de novo. Então ela é boa por causa disso, ela praticamente faz a mesma coisa que o Lost Wind, só que o Lost Wind vai voltar para o campo e isso muitas vezes vai te atrapalhar. Fora isso, o Skullmaster, porque pelo que eu estava vendo ia ter um deck que se aproveitava muito do cemitério e teve, como o Eldritch. Além disso, o 3 Lancet, que hoje em dia está muito bom no formato, está pegando praticamente tudo. Da família do Psyframe, o Epson, ele nega Trap. Então, pós-side, contra deck de Trap, eu tirava o Psyframe Gama e colocava ele. E aí, quando o cara quisesse colocar, por exemplo, uma Dimensional Barra e fosse ativar, eu dava Enchain, negava o efeito no meu turno e ainda fazia um Ômega. Então, pós-side contra deck de Trap, eu colocava ela no lugar do Psyframe, já que o Psyframe não seria útil. E para terminar, a Três Fantasmas Chorona. A Fantasma Chorona era a ideia que eu tive justamente para quando uma partida fosse para turno 3. E aí, além dela ser um negate, que eu poderia colocar no lugar do Psyframe também, ela dá burn se o oponente tirar o bicho do campo. E isso no Game 3, como você geralmente vai acabar no tempo, faz muita diferença. Aí o oponente fica tomando decisões em cima disso. Aí sobre as matches, né? O primeiro jogo foi contra um Subterro. O cara ganhou unidade, escolheu começar. Só que aí infelizmente eu abri com uma mão muito boa e ele acabou perdendo logo o primeiro jogo, porque eu abri com
Raigek, Eitruneide, campo e alguma outra carta. Aí ele fez o campo dele, eu dei Raigek pra tentar destruir o Guru que ele setou, aí ele deu de Judd, e aí eu dei Eitruneide e voltei as setadas dele. E aí ele ativou a trap dele pra buscar, pra virar o Guru, né? E buscar a rapariga. Aí ele só tinha um negate, só que aí eu tinha o campo e tinha outra carta. Aí eu dei o, o campo, ele. O campo não, eu dei o muralha, aí ele negou, aí eu ativei o campo, bati e matei. No game 2 na partida 2 ele ganhou, não lembro como. E na partida 3 eu abri novamente com Eitruneide e Raigek. E aí pra ele foi muito ruim porque eu acabei quebrando o campo dele novamente e ganhei a partida 2-1. A segunda partida eu peguei um Eldritch, ele combou, né? Ele pegou 5 cartas setor. E aí ativou logo uma skill drain logo de cara, só que por incrível que pareça a skill drain não me atrapalhou tanto. O problema mais foi porque eu não abri com starter, na realidade eu abri com um starter só, foi o campo. Mas infelizmente ele conseguiu dar uma interação e destruir o campo. E aí o jogo foi grindando, 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 até que eu vi que não tinha gás, eu só ia ficar segurando o tempo. E aí a gente foi pro game 2, eu perdi, eu concedi o game 1, né? No game 2 o jogo foi praticamente do mesmo jeito, eu novamente só abri com uma carta pra starter. E aí grindou, 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 eu vi que não ia chegar muito longe. E aí ele acabou me batendo e eu perdi, né? Na vida. Aí deu 2-0 pra ele. O terceiro jogo foi contra um Tree Brigade. Ele abriu a mão full mesmo. E eu vi que tava full e eu tava com Ash Gama na mão. Só que eu vi que do jeito que ele tava jogando ali, o Ash Gama não era suficiente para parar. Era melhor dar o Ash e o Gama no meu turno. Eu tentar jogar e dar o Ash e o Gama. E aí quando eu fui tentar jogar, eu realmente, realmente foi a melhor ideia. Eu dei Gama numa interação que ele deu. Depois eu dei Ash. E acabei quebrando a board dele, só que faltou alguns pontos de vida para matar ele. E aí infelizmente, quando eu fui tentar dar campo de novo, ele conseguiu tirar meu campo. E aí foi me atrapalhando, ele tava com 1.600 de vida. Eu poderia dar um dano nele de 1.000, mas ainda ia sobrar 600. Aí eu vi que não tinha como ganhar a partida no dano, porque, como eu disse, eu só uso 2 alvos pro campo. Eu queria ter usado 3 e acabou que eu usei um alvo para tentar matar. Mas aí ele foi dando revolta, foi trazendo o bicho, eu não consegui dar o dano suficiente. Ele ficou com 1.600. E aí quando eu fui dar o segundo alvo do campo, ele tirou o meu campo. E aí não resolveu. E aí eu não tinha mais como fazer no Meron. E aí eu tava dependendo de puxar um Pancatropos para bater e matar ele. Mas infelizmente não tava vindo, ele tava me batendo de pouquinho em pouquinho e eu concedi porque realmente não tinha condições. Game 2 eu escolhi começar, que era meio perigoso mandar ele começar, eu escolhi começar, abri com todas as techs do pós-side, segurei ele no segundo turno, mas novamente eu tava brincado, não abri com starter, e aí dessa vez eu realmente não abri com starter, e ele foi fazendo volume, 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 consegui chegar no starter, eu quase que matava ele, mas como o volume dele para a volta do jogo era maior, ele ganhou, que é a deficiência do número 1. E aí, game 4, eu enfrentei o Salamangreat. Aí Salamangreat ele começou jogando a mesma ideia. Ele começou, eu tinha Gama apenas. Eu vi que não era bom dar o Gama naquela hora, Gama e Ash. Aí eu guardei pro meu turno. Mas quando foi no meu turno que eu fui dando Gama e Ash, ele tinha feito um volume tão grande que mesmo quebrando a board dele, ele tinha recurso no grave para voltar. E aí acabou que ele ganhou o primeiro game. E quando foi pro game 2 eu ganhei. E no game 3 eu foi uma jogada muito boa, assim, entre aspas, né? Porque eu abri com 2 News e uma Raigek. Eu dei Raigek, ele deu a counter trap do Sala, negou. Aí eu dei News, ele só tinha mais uma carta na mão e o campo dele eu tinha limpado porque eu tinha dado Raigek, os bichos, né? E aí eu dei News e ele só tinha uma carta na mão e eu tinha duas. Eu dei News e ele deu Ash. Aí eu fiquei pensando se poderia ativar o News novamente. Aí depois, como eu tinha dito, o News pode ativar, ele pode ser ativado mais de uma vez no turno. Como foi negado, eu dei o News novamente, trouxe o bicho, bati.
E acabou que ele perdeu, porque eu dei o efeito do início, voltei tudo que tinha no grave dele. E ele não tinha recurso para voltar no jogo. Como ele ia puxar uma carta para bater num bicho de 4.500, eu ainda acertei uma carta só de bait. E aí acabou que ele não conseguiu segurar. E aí eu ganhei e foi 3-1 a partida. E foi assim que foi o torneio. Foi 2 vitórias e 2 derrotas. É, a única derrota que realmente eu posso dizer que foi um pouco culpa minha foi uma contra o Tribrigade, que eu fiz uma polosa. Depois de começar, eu fiz uma polosa para tentar segurar o campo dele. Só que ele tava de imperme. E aí acabou que ele deu imperme na polusa e ela não serviu de nada. Se eu tivesse feito o trator, seria melhor. E no outro game, na outra partida, eu não fiz a polusa. Eu fiz Sariuja para tentar buscar o side. Mas aí, infelizmente, quando eu fui fazer Sariuja, ele só tinha uma carta na mão. E foi uma Veiler. E acabou que a Veiler resolveu. E eu não busquei nada. O Sariuja ficou lá no campo. E ele foi se aproveitando disso, deixando o Sariuja no campo, até ele ter um volume bom de cartas para poder bater. E aí eu perdi. E foi assim o meu histórico no torneio.